Louvado seja o nosso Deus, amém? Que Deus abençoe os amigos de casa. Pastor Nilson chega aqui mais uma oportunidade para trazer uma palavra que vem de Deus, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, amém? Aqui na igreja tem homens, mulheres. Hoje é o dia que oramos pela família. Então, nessa reunião, eu quero fazer uma oração especial hoje pela sua família, pelos seus filhos. Presta atenção, você que está me acompanhando agora em casa, tem enfrentado problema com os filhos, o filho virou a cabeça, o filho anda numa rebeldia, fique conosco. Eu tenho uma palavra especial e no final vamos clamar pelos filhos para que Deus venha abençoar, amém? Você que tem a Bíblia, vamos lá no Evangelho de João capítulo 4. Nós vamos aprender o pai que quer salvar o seu filho, o que ele deve fazer. João capítulo 4. Nós vamos ver, pessoal, a atitude de um pai para salvar o filho. E se a gente fizer o mesmo que esse pai fez, não é só o filho, você vai salvar toda a família. Diga glória a Deus. Primeira coisa, tem que buscar a ajuda certa. Se você não buscar a ajuda certa, você não vai resolver o problema. Vai resolver? Não vai. E buscar a ajuda certa é buscar a ajuda de quem? De Deus. Ele é o nosso ajudador. Olha o que diz aqui no Evangelho, João capítulo 4. Começa aqui do versículo, pessoal, 45, diz assim, João 4, 40, vamos ler o 46, João 4, 46, segunda vez foi Jesus, aonde, pessoal? A Caná da Galileia, onde da água fizera o quê? Vinho. Olha aqui para o pastor, Caná da Galileia foi aonde Jesus começou os seus milagres. O primeiro milagre no ministério de Jesus foi em Caná, lá naquele casamento, onde ele pegou uma simples água e transformou no quê? Note, era a segunda vez que Jesus estava indo lá. Talvez na primeira vez, esse homem naquela festa, naquele casamento, ele não estava. Mas agora, ele ouviu falar que Jesus estava lá. O que esse pai fez? Ele foi até lá. Caná ficou marcado como o milagre da transformação. Eu estava meditando e Deus colocou algo no meu coração. A igreja é um lugar de transformação. Quem crê nisso aqui? Quantas vidas já foram transformadas aqui? Você, pastor, vindo à igreja, minha vida foi transformada. Quem pode dizer? Você vê que quando fala que Jesus foi a segunda vez, irmão, Deus sempre dá uma oportunidade para todos serem abençoados. Presta bem atenção. Se em uma reunião que você veio não aconteceu nada, volte novamente. Não é porque não aconteceu uma vez que não vai acontecer o quê? Mas você vê, ele já tinha operado um grande milagre em Caná. Agora Jesus estava lá novamente para operar o quê? Outro. E quantas vezes a pessoa, ela vem em um culto, ela assiste uma reunião, não acontece nada, ela não volta mais. Meu irmão, aprenda essa lição. Jesus foi pela segunda vez em Caná. Se não aconteceu uma vez, ele vai operar outra vez. O que você tem que fazer é ir até ele. Quando a gente vai até ele, buscar a ajuda dele, ele vai nos ajudar. Foi o que esse pai fez. Olha o que diz agora, ainda no versículo 46, a segunda parte. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava o quê? Olha para mim. Se todo pai que tivesse um filho com problema fosse até Jesus, irmão. Só que infelizmente, quantos pais hoje têm problema com os filhos, mas não buscam a Jesus? Ficam se perguntando, o que eu fiz de errado? Por que meu filho é assim? Por que meu filho é desse jeito? Irmão, vai até Jesus. Esse pai foi até Jesus por causa da situação do filho. O pai que tem problema, ele tem que vir na igreja, ouvir a palavra. Ouvindo a palavra, ele vai salvar o filho. Quem crê nisso aqui? Agora, se ele ficar só pensando o que eu tenho que fazer, aí quantos pais hoje, ao invés de buscar Deus pelo filho, começam a querer agradar os filhos. Aí dá presente, dá um monte de coisa para o filho, mas não dá o principal. O pai tem que apresentar quem é o seu filho? Jesus. O pai que não apresenta Jesus, ele não está dando o principal. O pai pode dar tudo para o filho, pode dar o presente, pode dar o passeio, mas se ele não levar o filho a Cristo, ele não está fazendo o melhor pelo seu filho.
Ele foi até Jesus por causa do filho. Aí olha o que diz a sequência no versículo 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava o quê? A morte. Olha para o pastor, a situação estava complicada, pessoal. Qual é o pai que quer perder o filho? A maior dor de um pai é ter que sepultar o filho. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Mas você vê, para não perder o filho, ele foi até onde Jesus estava. Irmão, se você quer ver seu filho servindo a Deus, se esforce para vir na igreja. Aqui você vai aprender, aqui você vai ter sabedoria para cuidar do seu filho e para ensinar o filho o caminho que ele deve o quê? Você tem que primeiro ouvir Jesus, irmão. O pai que vem até Jesus, ele vai aprender. Como, pastor, mas meu filho só não conhece, mas Jesus conhece. Se o Senhor, a senhora for até Jesus, Jesus me ajuda, ele foi pedir ajuda. Aí olha o que Jesus falou para ele, no 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes milagres, não o quê? Crereis? Olha para mim, nós já vimos do que Deus tem capacidade em fazer. Eu pergunto, Deus, a época de milagres acabou ou Deus ainda continua fazendo milagre? Então, você mais do que nunca tem que crer. Você mais do que nunca tem que entender, não, seja qual for a situação do meu filho, da minha família, Deus ainda faz milagre. Eu não posso jamais desistir da minha família, jogar a toalha, achar que não tem jeito. Não, você já provou do milagre. Você é prova viva que Deus muda uma pessoa. Eu falo que a igreja é cheio de ex-viciado, ex-alcoólatra, pessoas que viviam uma vida errada, sim ou não? Jesus transformou você. Então, se ele transformou você, ele transforma qualquer familiar nosso. Quem crê nisso? Aí, olha o que aconteceu, quando ele foi até Jesus, 49, e disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho... E estava desesperado, irmão. A verdade é, pessoal, que a situação que o filho estava, ele poderia morrer. Olha bem para o pastor, por favor. Você tem que começar a olhar qual é o caminho que o seu filho está andando. Irmão, vou falar como homem de Deus. Tem muitos filhos que o caminho que eles estão trilhando, se você não orar, não buscar, seu filho vai se perder. O pai percebeu que o filho ia morrer. Ele foi até quem? Responda para você, a vida que seu filho está levando. Estou falando do filho, mas posso falar de qualquer familiar. O caminho que essa pessoa está levando é o caminho de Deus, porque se ela não tiver, irmão, mais do que nunca você tem que buscar. Mais do que nunca você tem que vir para a igreja ouvir a palavra para salvar essa alma. Quem está entendendo? Ele foi bem sincero: desce antes que meu filho morra. Seu filho não quer saber de Deus, seu filho não quer vir para a igreja. Eu falo que desde pequeno você tem que trazer seu filho. Hoje eu vejo muito pai dizendo assim: pastor, meu filho não fica parado, meu filho é um pouco inquieto, então eu prefiro não trazer ele. Você está agindo errado. Você deveria desde pequeno fazer ele se acostumar com as coisas de Deus. Não é só se acostumar, não. É ele começar desde pequeno entendendo que só tem um caminho. Esse caminho quem é? Não tem outro caminho. Eu sei que tem criança que não fica parado, mas vai trazendo. Uma hora, pessoal, não é importante ele vir, o importante é ele crescer. Lembra, Jesus era criança. Certa vez Maria percebeu a falta dele, procurou num lugar, procurou no outro. Quando ela foi ver onde Jesus estava? No templo. Seu filho tem que vir para o templo, irmão. Se você não mostrar o caminho de Deus, o pai falou: meu filho vai morrer. Tem muito pai que tem que abrir os olhos. A vida que o filho está levando, o caminho, você tem que mais do que nunca buscar pela salvação do seu filho. E como eu vou buscar? Vindo à igreja. Cuidado com essa conversa de orar em casa. Ontem eu estava atendendo uma pessoa, olha, pessoas que Deus está me dando para cuidar. Uma pessoa mandou a mensagem, prefixo 075. Eu falei: não é São Paulo é 011. Alguns prefixos a gente sabe de onde é. Aí eu vi Bahia. Aí a pessoa: pastor, você vê, um anúncio como desperta. Eu coloquei lá no meu WhatsApp, no status, queria fazer oração pelos filhos, e a mulher pediu oração. Na hora eu falei: pastor, ora pelo meu filho está no vício,
Meu filho está dando trabalho, está agressivo, contou um monte de problema. Aí eu falei: irmã, eu vou orar, mas eu vou falar uma coisa para a senhora tem que ir na igreja, a senhora precisa ouvir a palavra, aprender mais de Deus para salvar o filho, porque, eu estou orando, mas irmão, você tem que aprender, daqui a pouco eu vou mostrar para você. Jesus deu uma palavra para aquele homem foi por causa da situação do filho. Jesus não orou não, sabe o que Jesus fez? Coloca o próximo versículo, 50. Disse Jesus: vai, o teu filho. Jesus deu uma palavra para que, pode voltar, seu filho vive. Orar em casa é dever, você tem que orar todo dia em casa pela família, mas você tem que aprender, você tem que vir até Jesus, porque Ele vai ensinar. Jesus ensinou, falou: não, pode voltar, seu filho vive. Aí diz o quê? E o homem creu na palavra que Jesus, e foi-se. Você vem na igreja, você vai ouvir a palavra, crer é obedecer. Ninguém crê. Eu digo que creio na palavra, mas eu faço diferente da palavra. Eu estou crendo? O médico passa o remédio, você faz do jeito que ele falou. Você creu na palavra de quem? Do médico. Agora, por que você duvida da palavra do homem de Deus? Porque quando eu estou no altar, é Deus me usando para falar com você, é Deus dando a direção. Só que se você não prestar atenção ou fazer de qualquer jeito, não vai adiantar nada. Então ele foi, quando ele foi, Jesus deu uma palavra. A Bíblia fala mais sobre isso. Segura aqui, vamos lá em Marcos capítulo 10. O prazer dele, pessoal, é ensinar. Vamos ver? Marcos capítulo 10, versículo 1. Se aproxima, meu irmão. Pode ser filho que está dando problema, ou problema familiar, ou qualquer outro problema. Quando a gente se aproxima dele, ele nos ensina como vencer. Ensina ou não ensina? Hoje, quantas pessoas, se todos, eu lembro, missionário, ele comentou, eu guardei. Lembra daquele rapaz de Catanduva que foi carregado por 2? Quem lembra? Missionário falou uma coisa naquele dia, falou: se todo doente de Catanduva tivesse aqui na igreja nesse dia, todos seriam o quê? Curados. A mesma coisa, irmão. O que tem de pai em São Carlos, no Brasil todo, problema com filho, mas não quer buscar ajuda, ou então busca ajuda errada. O que eu vou falar vai te ajudar. Você tem problema com seu filho, mas você não busca Jesus, você não quer vir na igreja ouvir a palavra, aprender como fazer para salvar o filho. Aí sabe o que o ser humano faz? Você vai buscar conselho num amigo, o filho dele é pior do que o teu. Ele não soube cuidar do filho dele, ele vai poder aconselhar você a cuidar do seu? É a mesma coisa, desculpa falar, você está com problema no casamento, você vai pedir ajuda para quem se divorciou. O que o divorciado vai falar para você? Separa, porque ele não lutou pelo dele. Você acha que ele vai incentivar você a lutar pelo seu? A mesma coisa, tem pai que despreza o filho, tem pai que diz: eu lavo as minhas mãos. Eu vou contar uma história verídica. Eu era obreiro em São Paulo, isso tem muitos anos atrás. Olha para o pastor. Um dia eu estava na igreja, chegou uma senhora desesperada, mas ao mesmo tempo ela falou assim para mim: pastor, eu cansei, eu não aguento mais, eu pedi para Deus matar o meu filho. Você imagina uma mãe falar isso? Eu falei: a senhora pediu para quê? Pastor, eu pedi para Deus levar ele, porque eu sei, se ele morrer, for enterrado, acabou meu sofrimento. Eu falei: a senhora que pensa? Eu falei: a senhora fala isso, só que se seu filho morrer, eu garanto que depois da morte a senhora vai falar: poxa, por que eu pedi isso? E é lógico que Deus não ouve essa oração. Aí eu falei para ela: ao invés da senhora pedir a morte, a senhora devia falar: Deus, salva o meu filho. Eu falei: a senhora deveria vir para a igreja e falar: Deus, eu vou ouvir a tua voz, que o Senhor fale, que o Senhor me ensine como salvar meu filho. Agora a senhora está pedindo para Deus matar o seu filho? Você acha que essa oração Deus vai ouvir? Vai, pessoal. Primeiro, nunca
Porque por mais que o filho dê problema, mas a vontade de Deus, a vontade de quem, pessoal? É que todo homem, incluindo homem, mulher, todos sejam o quê? Essa é a vontade de Deus. Aí eu falei para ela, foi só ter que vir na igreja, minha irmã. Foi só ter que ouvir a palavra. Foi se a senhora vir na igreja, ouvir a Deus, colocar em prática o que a palavra ensina, a senhora salva o seu filho. Eu fiz a minha parte, nunca mais vi aquela mulher. Só que eu sei que um dia vamos estar todos diante de Deus, eu mostrei o caminho. Agora, se ela quis ir por outro caminho, eu não tenho culpa. Eu tenho culpa, pessoal? Lembra do pai, meu filho vai morrer. A cada dia, seu filho está se envolvendo em coisa errada, ele vai morrer sem Jesus. Não aceita isso não. Busque enquanto é tempo. Por quê? Olha que forte. Marcos capítulo 10, versículo 1. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu, o quê? Em torno dele. Agora presta bem atenção nessa parte. E tornou a ensiná-los como tinha por... Olha para o pastor. Jesus tinha costume de ensinar aqueles que até ele aprendiam. Irmão, aqui a gente prega a palavra. Agora, quantas pessoas hoje eu não vou na igreja. Você está perdendo, porque você ia aprender. O que você aprende aqui vai salvar sua família. Vai ou não vai? Eu estou pregando, você não está nem aí porque eu estou pregando. Irmão, minha parte eu estou fazendo. Para mim trazer uma mensagem como essa, eu me consagrei, eu busquei a Deus, porque eu falei, antes dessa reunião, essa mensagem, Deus já colocou no meu coração bem antes. E eu falei, Deus, lá vai pessoas que precisam de uma palavra, então me dê essa palavra. Agora não adianta o pastor estar falando aqui, sua cabeça está lá fora. Volto a dizer, seu filho já está na igreja? O pai foi até Jesus porque falou, meu filho vai morrer. Seu filho já é salvo, seu filho já está na igreja, aí você vem na igreja, mas você não presta atenção. Seu filho, como você vai ajudar? Jesus tinha costume de ensinar, a multidão estava ali para aprender, e eu pergunto, quem prestava atenção, sabia como agir? Sim ou não? Eu tenho certeza, ali tinha pais, ali tinha várias pessoas, aqueles que ouviam, sabiam como agir. Porque o ministério de Jesus, a ênfase era ensinamento. Quer ver um pouquinho mais ainda o que Jesus gostava de fazer? Mateus capítulo 13. Volta aí. Aqui as pessoas estavam admiradas de ver Jesus ensinando. Meu irmão, nós temos um Deus que nos ensina, mas a gente não para ouvir. A gente está cheio de problema, mas não quer vir ouvir a palavra. Durante a semana não abre a Bíblia. A pessoa só abre a Bíblia na igreja. É pouco. O salmista diz, ó, quanto amo a tua lei, nela medito todo dia. Se todo dia a gente lê a Bíblia, sabedoria vamos ter. Diga glória a Deus. Agora, se pouco lemos a Bíblia, vai faltar sabedoria. Por que aquela mulher, fala para mim, aquela mulher que pediu a morte do filho, você acha que ela lia a Bíblia? Ô, meu, duvido. Eu duvido que uma pessoa que lê a Bíblia vai falar, desisto, não aguento. Quando você vê uma pessoa ter, sabe, essa opinião, não dá mais, está difícil. É porque não tem contato nenhum com a palavra. Porque quem medita, aprende. Quem medita na palavra, Deus ensina. E se a gente aprende, a gente sabe como resolver. Sabe ou não sabe? A gente sabe. Olha Jesus ensinando na sinagoga, que é na igreja. Mateus 13, 54. E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles. Sinagoga é igreja, irmão. Quando você vier para a igreja, preste atenção. Jesus vai ensinar. O pastor pode chegar aqui e falar Salmo 23, aí você dá até risada. Salmo 23 eu já conheço desde quando eu era da escola bíblica. Cuidado, seja humilde. Ali Deus pode usar o pastor para trazer um ensinamento que você nunca teve. Ali Deus pode falar algo que você nunca entendeu.
E uma palavra pode mudar toda uma vida. Pode ou não pode? Jesus estava ensinando na sinagoga. Na igreja a gente aprende a salvar o filho, aprende a recuperar o casamento. Quem dera se todos os casais que passassem por luta viessem para a igreja ouvir o quê? Mas não. Como eu falei, a mulher que tem um problema vai buscar conselho da amiga que divorciou. O pai que tem problema vai buscar ajuda no amigo onde o filho está mais perdido do que o dele. Como vai resolver? E se viesse para a igreja? Não, vou ouvir a Deus. Deus ensina. Aí fala mais lá. Ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam o quê? De onde veio esta e essas maravilhas? Esse mês de agosto eu falei que vou falar muito sobre sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Porque para você salvar seu filho, salvar toda a sua família, você vai ter que ter sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Quem quer? Então, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo falou para esse jovem como se tornar sábio. Agora é para nós. 2 Timóteo 3. Então, lembra o que o pai fez. Meu filho vai morrer. Ele não esperou o filho morrer. Não, ele foi antes. Antes que o pior aconteça, busque a Deus. Vou falar aqui para o Brasil. Não espere o pior acontecer para buscar a Deus. Você está vendo que a coisa está se agravando. O pai percebeu, meu filho está morrendo, meu filho está mal. Ele foi aos pés de quem? O filho começou, porque pessoal, o pai conhece o filho. Quantas vezes o filho está dando indício que não está legal, está calado, só fica no quarto, está isolado, e o pai só está assistindo. O pai não está fazendo nada. Ah, pastor, ele fica no quarto, pelo menos não dá trabalho. Mas o que ele fica fazendo no quarto? Quantos jovens, pessoal, já tentaram suicídio dentro do próprio quê? Ficaram lá calados, o pai, ele está lá, deve estar falando com um amigo. Imagina o pai abrir a porta e está amarrado em nome de Jesus. O pai, quando percebeu que o filho não estava bem, ele foi buscar ajuda de quem? De Jesus. Tem gente, seu filho já deu indício, comportamento estranho, está agressivo. Busca a Deus, vem ouvir a palavra. Na sua casa, faz a oração. Deus, apresenta o caso, está acontecendo isso, eu não quero perder meu filho, me ajuda. Deus vai dar uma palavra, irmão. Jesus deu uma palavra para aquele homem, ele voltou, creu, quando chegou em casa, o filho já estava bem. Diga graças a Deus. Tem que vir ouvir a palavra vai te dar sabedoria. Olha o que Paulo falou para Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 15. Ele diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas o quê? Lembra que eu falei? Desde pequeno, traga para a igreja, na escolinha ele vai aprender a palavra. Hoje eu tive uma experiência aqui, só para ver como o que a Bíblia fala, tudo tem um sentido. Na reunião da tarde, o Gabriel ficou sentado na primeira fileira, assistiu a reunião toda. É lógico, ele tem 7 anos, aí ele ficou meio incomodado, mexendo, batendo o pé. Aí uma hora eu olhei para ele e falei, presta atenção. Quando eu fui buscar minha esposa no trabalho, ele falou para a mãe, mamãe, eu assisti a reunião, o meu pai pregou sobre isso. A mãe, o quê? Tudo o que eu falei, o menino falou. Com 7 anos, irmão. Aí o pai não quer trazer, porque... Irmão, eles absorvem. Criança absorve tudo que ouve. Tomara que ele ouça a palavra. Porque se seu filho vem na igreja, ele vai absorver a palavra. Sim ou não? Mas aí, você não traz seu filho para a igreja, você leva para a festa mundana. Lá ele vai ouvir palavrão, ele vai absorver isso. Daqui a pouco, dentro de casa, ele está falando o quê? Traz para a igreja. Ele vai absorver a palavra. Olha o que ele fala. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Agora, olha a outra parte. Que podem fazer-te sábio para o quê? Pela fé que há em quem? Então, quando eu vou até Jesus, a palavra que vem dele vai me fazer sábio.
Diz lá que pode fazer sábio para a salvação. Quem quer salvar a família aqui, levanta a mão. Primeiro você vai ter que ouvir. A palavra te faz sábio para salvar aquela pessoa. A palavra nos faz sábios para salvar toda a família. Quem está entendendo? É na onde muita gente agora vai entender. Eu estou orando, mas você não tem sabedoria. Não adianta. Não adianta todo dia você sai capeta, sai demônio, sai diabo, mas você não tem sabedoria com os seus. Quem concorda com o pastor? Na igreja você bate no pé, no chão, sai demônio, você levanta a voz, sai da minha casa. Mas se você não tiver a sabedoria de Deus, não vai adiantar. Aquele homem foi, ouviu uma palavra, aquela palavra foi o suficiente. Ele salvou o filho dele da morte. Diga glória a Deus. Então, busque ao Senhor, busque a ajuda certa vem de quem? Quando você vai até Ele, Ele vai dar a palavra da sabedoria, Ele vai falar o que a gente precisa, e você obedecendo a palavra dEle, você está agindo na sabedoria, e com a sabedoria que vem de Deus, pelas palavras dEle, quer ver como a palavra nos faz sábio? Salmo 119, volta um pouquinho aí, eu já vou fazer oração já pelos filhos. Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia. Olha o que o salmista fala aqui, algo muito bonito, pessoal. Versículo 97. Quer salvar sua família, quer salvar os seus filhos, pratique isso aqui, ó. Todo dia vai até o Senhor, peça uma palavra. Deus, fala comigo, Deus me ensina. Olha o que o salmista fala. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação de vez em quando? É a minha meditação o quê? Olha para mim. Se você ler a Bíblia todo dia, mais sabedoria você vai ter. Se você pouco ler a Bíblia, menos sabedoria para lidar com o filho, para lidar com o cônjuge, para lidar com as situações. Irmão, todo dia a gente deveria ler a Bíblia. Todo dia. Todo dia. O que não conhece a palavra, lê o horóscopo. Você crê em horóscopo? Eu falo que eu até evito perguntar de signo. Tem uns crentes que esquecem, eu sou de touro. Eu falei para você que você era de Jesus. De vez em quando tem não, pastor, sou de Áries, sou de peixe. Eu falei, você é animal agora? O que é? Eu evito perguntar. Mas você vê, o outro todo dia vai ver o horóscopo para saber o futuro que lhe aguarda. E o cristão não lê a Bíblia todo dia. Todo dia eu mando uma mensagem. Irmão, um dia vão sentir falta. Um dia vão sentir falta. Todo dia, logo cedo, eu mando uma mensagem. Tem gente que nem abre. E a mensagem que eu mando é o quê? Você pode cumprir as suas responsabilidades, limpar a casa, cuidar das crianças. Você só vai o quê? É todo dia. Aí o que acontece? Não ouvimos a palavra. Não teremos a sabedoria para lidar com os filhos, para lidar com as situações que sobrevêm. Aí olha o que ele fala, 98. Tu, pelos teus mandamentos, ou seja, pelas suas palavras, me fazes o quê? Que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Satanás, ele se acha, mas ele não está com nada. Digo, o diabo não está com nada. Então, o diabo, ele cria situações, ele quer mostrar para você que não tem jeito, que não tem saída. Ouvindo a palavra, indo até Jesus, Jesus vai te dar a palavra, e com a palavra que vem dele, você vai ter sabedoria para resolver qualquer problema. Quem entender a palavra? Pais, busquem pelos seus filhos. Aquele pai não perdeu o filho. Quer ver? Volta lá em João 4, para a gente terminar. O pai que busca a Deus todo dia, vai perder o filho? Não vai. Versículo 51, João 4, 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo, olha a palavra, o teu filho, diga glória a Deus. Imagina a alegria do pai, seu filho está bom, seu filho está melhor. Vem à igreja, vai ouvindo a palavra, praticando a palavra em casa, você vai perceber a diferença no seu filho. Mas não é só filho não, todos aqueles que convivem conosco. Irmão, esse homem, a Bíblia não fala
poderia, até estudar sobre isso, mas não deu tempo. Mas a Bíblia não fala a distância que ele percorreu para até Jesus. Só que naquela época não tem os meios que a gente tem hoje de condução, carro, moto, avião. Hoje você vê, para ir daqui para os Estados Unidos, dependendo 8 horas você já está na América. É rápido, sim ou não? E tem lugar do Brasil, você vê, pega um voo aqui em Congonhas ou Guarulhos, 8 horas já está na Flórida. Eu acho que até um pouco menos. Tem lugar do Brasil que se você for de carro, você gasta 15, 18 horas até mais, sim ou não? Sai daqui para o Nordeste. Quantas horas você vai gastar? Por que o senhor está falando isso? Irmão, esse homem não olhou para a distância, esse homem não olhou para nada, ele queria salvar o filho. Quando ele chegou e falou, teu filho vive, imagina a alegria dele. Valeu a pena todo o esforço que vai valer a pena. Você tem que chorar aqui, aos pés de Jesus, não é ficar em casa chorando lá no quarto do filho, por que meu filho é assim, por que meu filho é desse jeito, não vai mudar nada. Mas se você vir até Jesus, se humilhar para Jesus, Jesus vai ensinar você como vencer. Aí olha que bonito, 52, perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram, ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus disse, o teu filho, e creu ele e toda a sua casa. Diga glória a Deus. Deixa eu pegar mais uma revelação aqui para te ajudar. Era uma febre. Febre é doença? O que vocês acham? Você vê a febre como uma doença? Dizem que a febre já é um sinal que alguma coisa não está o quê? Existe um limite de temperatura. Passou dos 38, não sou médico, mas eu já li sobre isso. E eu tenho 2 filhos. Eu lembro que quando a Elaine colocava lá, como é que é para o termômetro, dependendo da temperatura, Neilson corre para o hospital. Aí eu falo, não amor, é só uma febre. Mas você sabe como é que mãe é, né? E a Elaine sempre foi ousada. Falou, se você não foi, eu levo. Mas assim, primeiro eu orava, aí depois levava. Porque dependendo da temperatura que se eleva, tem alguma coisa que não está legal. Deixa eu explicar uma coisa para você. O pai foi até Jesus por causa de uma febre. Ah, pastor, meu filho, ele só tem... Pastor, ele é trabalhador, ele só tem um vício, mas ele é trabalhador. Aí o pai não busca pelo filho. Só que aquele vício depois pode vir outra coisa, o quê? Quem entendeu? O pai foi por causa de uma febre, irmão. Só que aquela febre poderia se tornar um problema, o quê? Quem entendeu essa revelação? Não espere uma coisa grande, ouvir uma má notícia, seu filho está fazendo isso, seu filho está envolvido com isso, seu filho agora está com outro homem, sua filha está com outra mulher. Você vai esperar isso acontecer? Fala, está amarrado em nome de Jesus. Irmão, por causa de uma febre. Pegou não? Por causa de uma o quê? Muitos poderiam, mas é só uma febre. Começa com a febre, mas se não busca ajuda, aquilo pode se transformar numa coisa muito, muito pior. Ele foi. Aí, para terminar, versículo 54. Jesus fez este segundo milagre, quando ia da Judeia para a Galileia. Você vê 2 milagres lindos que ele realizou em Caná. Primeiro, transformou água em vinho. Agora, salvou um jovem, livrou ele da morte. Hoje ele quer fazer um milagre dentro da sua casa. Quem quer esse milagre, fica de pé, por favor. Aplauda Jesus. Bem forte, pessoal. Hoje o meu milagre vai chegar, eu creio.